Olá, pessoal. O meu nome é Carolina Laís Rodrigues dos Santos. Eu sou acadêmica do curso de Letras na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. E na aula de hoje veremos alguns exercícios sobre a modalização epistêmica com relação aos delimitadores. O objetivo da aula de hoje é o de identificar os modalizadores epistêmicos do tipo delimitador em diferentes frases. Já a finalidade dessa aula é a de servir como recurso para o desenvolvimento de conteúdos em mídias digitais, favorecendo o processo de ensino e aprendizagem junto às escolas municipais de Itajaí. Essa é uma aula que contém exercícios sobre a modalização epistêmica do tipo delimitadora. A competência que será desenvolvida na aula de hoje é a de utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. A habilidade que será desenvolvida é a de analisar e utilizar modalização epistêmica, isto é, modos de indicar uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de uma proposição, tais como os asseverativos, quando se concorda com, realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida e etc. Ou discorda de jeito nenhum, de forma alguma, uma ideia. E os quase asseverativos, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Como já visto nas aulas anteriores, a modalização epistêmica ocorre quando o falante expressa um juízo de valor, adicionando, na sua fala ou escrita, sua avaliação pessoal com relação ao assunto. A modalização epistêmica do tipo delimitadora é aquela que estabelece uma restrição ou um limite ao valor de verdade da frase. Vamos agora fazer alguns exercícios com o objetivo de identificar nas frases os modalizadores epistêmicos do tipo delimitador. Exercício 1. Ele é bem mais baixo pessoalmente. Essa frase, ela apresenta algum modalizador epistêmico delimitador? Se sim, qual é esse modalizador? A resposta é sim, essa frase tem um delimitador e é a palavra pessoalmente, porque quando eu coloco que ele é bem mais baixo pessoalmente, eu estou delimitando o momento ou a situação em que eu posso ver que ele é bem mais baixo, ou seja, a distância eu não sei que ele é bem mais baixo, mas pessoalmente eu estou delimitando esse momento que eu tenho essa informação. Exercício 2. Na frase, provavelmente nós ainda manteremos contato. Existe algum modalizador epistêmico do tipo delimitador? Se houver, qual? A resposta é que não. Nessa frase, não há nenhum modalizador epistêmico do tipo delimitador. O que nós temos é um modalizador epistêmico quase asseverativo, que é o provavelmente, que dá a ideia de uma incerteza com relação ao conteúdo da frase. Exercício 3. As obras na estrada foram boas até certo ponto. Nessa frase, existe algum modalizador epistêmico do tipo delimitador? Se tiver, qual é ele?
Sim, essa frase tem um delimitador, que é o até certo ponto. Quando eu digo que as obras na estrada foram boas até certo ponto, eu estou delimitando o momento até o qual as obras na estrada foram boas. Ou seja, até aquele momento as obras na estrada foram boas. E a partir de certo ponto, elas não foram mais. Ou seja, ocorre um processo de delimitação no assunto ao qual eu estou falando, que no caso é o fato das obras na estrada serem boas ou não. Exercício 4. Definitivamente vou passar direto esse ano. Essa frase possui algum modalizador epistêmico do tipo delimitador? Se tiver, qual é ele? A resposta é não, essa frase não tem nenhum modalizador epistêmico do tipo delimitador. O que tem nessa frase é um modalizador epistêmico do tipo asseverativo, que é aquele que expressa uma certeza com relação ao conteúdo dessa frase. Ou seja, quando eu digo que eu definitivamente vou passar direto esse ano, eu estou dando uma intenção de certeza na minha frase, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Essas foram as referências que eu utilizei para elaborar essa aula e eu espero que tenham gostado e que tenham conseguido compreender um pouco melhor sobre a modelização epistêmica do tipo delimitadora. Até a próxima!